pé na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, e chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa, porque hoje é um dia lindo. Olha quem está aqui comigo. Hoje é solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Um dia muito forte, um dia muito especial. Para esse dia especial, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Já toma aí essa palavra. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados, existe uma confusão que persiste ao longo de toda a nossa vida, de toda a vida religiosa, na vida de muita gente. E Jesus, ele desfaz de uma vez só com esses versículos. Muitas pessoas confundem informação sobre Deus com conhecimento de Deus. Ele diz: escondestes essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Essa frase aqui não é elogio à ignorância, não, né? Jesus dizendo, que bom, vou dar só para os ignorantes. Não. É um diagnóstico que ele faz de um bloqueio espiritual muito específico. Às vezes, o saber fecha, bloqueia, faz com que a pessoa se feche em si mesmo. E a gente perde a dimensão de que eu preciso me entregar àquela verdade. Eu começo a exigir que o mistério passe primeiro pelo filtro do meu intelectual, da minha aprovação intelectual. Tem um padre que eu gosto muito, os livros dele eu super indico, o Padre Francisco Faus, nós estudamos muito os livros dele aqui. E no Caminho das Virtudes ele cita sobre Santo Agostinho e ele diz, dos poemas mais conhecidos de Santo Agostinho: Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Chamaste, clamaste, rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Santo Agostinho não chegou a Deus acumulando conhecimentos ou argumentos. Ele chegou a Deus quando ele parou de resistir, quando ele deixou de ser o árbitro da própria busca, quando ele se tornou o destinatário deste chamado. Chamaste, clamaste, rompeste a minha surdez. É isso que o Evangelho de hoje está falando para nós. O conhecimento de Deus não é um resultado do nosso esforço. É um resultado de quem experimenta. Ninguém vai subir até Deus pela acumulação de títulos, méritos, estudos, faculdades teológicas, mas sim o resultado de uma disponibilidade.
E aqui é por isso que ele diz: escondestes aos sábios e revelaste aos pequeninos. Aqueles que têm disponibilidade de ser pequeno, de receber, de aceitar, de não exigir condições. O padre Francisco Fausto, ele ainda diz: nas coisas de Deus, portanto, nas virtudes cristãs, acontece que não se entende o que não se vive. O que ele está querendo dizer? É a mesma lei espiritual que foi dita nas bem-aventuranças. Os puros de coração verão a Deus, não os mais inteligentes, não os teologicamente formados, os puros, e a gente já estudou o que é isso. A pureza de coração é exatamente a ausência de malícias, né? de expertises. É a capacidade de entrar no mistério sem tantos filtros. Conhecer a Deus exige aprender a renunciar ao controle. Exige tornar-se aquele que o Senhor está chamando aqui de pequenino. Presta atenção, ele não está falando pequenino infantilizado, não está falando pequenino burrinho. Está falando o interior disponível, aquele que interiormente está disponível. Essa é a porta de entrada para o conhecimento que Jesus revela. E aí ele vai dizer: porque sou manso e humilde de coração. Percebe que essa é a única vez em todo o Evangelho que Jesus descreve o próprio interior dele? Ele não diz: eu sou poderoso, eu sou justo, eu sou sábio. Mas ele escolhe duas palavras para dizer: eu sou manso e humilde. Isso me chamou a atenção. A mansidão de Jesus não é fraqueza. Não é uma condescendência vaga, não. É a força de quem venceu. E por isso pode oferecer para os outros um espaço que não oprime, que não força, que não intimida. Entenda que a mansidão é o oposto do poder que se impõe, sabe? Aquela pessoa que quer se impor. Mansidão não. Mansidão é um poder, mas que se oferece. Pense numa imagem que muitos trazem de Deus, e às vezes até inconscientemente. Um juiz que fiscaliza, um pai que briga, que desaponta, uma força, né? Um Deus que é como uma força que exige mais do que a gente consegue dar, que fica ali de olho para ver se a gente deu tudo. Quando Jesus fala, ele quebra isso. Ele quebra toda essa imagem. Sou manso e humilde. Filho, filha, muitas vezes nós estamos vivendo um cansaço. Sabe por quê? É o cansaço do esforço religioso sem descanso. Às vezes uma afobação espiritual, como se a gente nunca estivesse à altura do que Deus pensa, do que Deus sonha. Essa ansiedade de quem precisa merecer antes de ser amado. A mansidão de Deus revela que Ele é diferente. Eu vivi uma experiência uma vez que me marcou profundamente num retiro, quando a pregadora ela dizia: Jesus agora está olhando para você como um pai que olha para uma criança que está aprendendo a andar. Os seus pequenos esforços é como os primeiros passos, onde o pai filma, fotografa. Quando cai, ele diz: levanta, você consegue. O pai sempre vai olhar assim para você. O pai não olha para você como um adulto que merece broncas e castigos, mas o pai vibra com cada passo que você consegue dar. Isso me marcou tanto, porque
Essa é a forma de reinar de Jesus. Entenda, a gente tem a imagem dos grandes poderosos do mundo, só que esse rei, ele vem montado num jumento. Ele vem pobre, ele vem próximo, ele vem sem exigir provas. Ele vem. Entenda, meu amado, minha amada, por mais que se conheça e medite a vida de Jesus, a gente nunca vai esgotar a experiência, o descobrir. A gente nunca vai atingir o fundo. E entre as virtudes que mais me chamam à contemplação, é exatamente essa paciência de Deus. Essa paciência humilde, carinhosa de Jesus conosco, pecadores. Essa humilhação da paixão que Ele aceita passar por nossa salvação. Tem um poema de Santa Teresa que nós aqui na comunidade a gente gosta muito de rezar, porque foi quando Santa Teresa faz essa descoberta desse Deus tão amoroso. Ela diz: sou vossa, sois meu fim, que mandais fazer de mim? Soberana majestade, sabedoria eterna, caridade a mim tão terna. Deus uno, suma bondade, olhai que a minha ruindade, toda amor vos canta assim, que mandais fazer de mim? Sou vossa, pois me criaste, vossa porque me remiste, vossa porque me atraíste, porque me suportaste, vossa porque me esperaste e me salvaste por fim, que mandais fazer de mim? Que mandais, pois, bom Senhor, que faça tão vil criado? Qual o ofício que haveis dado a este escravo pecador? Amor doce, doce amor, vede-me aqui, fraca e ruim, que mandais fazer de mim? Santa Teresa faz essa experiência, um Deus que não precisava descer e desceu, um Deus que não precisava esperar e espera, que não precisava carregar e carrega. Conhecer essa mansidão de Deus, amados, é o antídoto mais eficaz contra essa imagem distorcida que a gente traz, que muitos religiosos trazem, nessa ansiedade, nessa vida espiritual exaustiva, como se Deus estivesse nos cobrando algo. Quando de fato a gente vê que Deus é assim, a gente para de tentar conquistá-lo e a gente começa a só recebê-lo. Essa mudança de visão é uma mudança muito profunda. É uma diferença de uma fé que cansa para uma fé que sustenta. Tem muita gente na igreja com essa fé cansativa, como se eu nunca estivesse à altura. Eu fiquei me questionando como descansar em Deus num tempo que nós estamos, que nos empurra para controlar tantas coisas. Porque Jesus hoje diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo em que a gente vive tem uma característica muito precisa. Ela apresenta a ansiedade como uma virtude e o descanso como fraqueza. Você já percebeu isso? Estar ocupado, cheio de coisa para fazer, se tornou sinal de importância. E estar num descanso, sinal de fraqueza. A velocidade das informações, a velocidade das decisões começou a se tornar uma medida de valor. Ter que controlar tudo, futuro, agenda, imagem. Isso está imperando na nossa cultura hoje. E dentro desse contexto, o cristão acabou sendo transportado para essa lógica de vida espiritual. Ora mais para garantir proteção,
frequenta os sacramentos para gerir a relação com Deus, planeja a sua santidade. Ei, acaba carregando sem perceber aquilo que Jesus veio exatamente curar. O peso de uma existência que não sabe como repousar em Deus. Cuidado. Cuidado com essa fé cansativa. O descanso de Deus nunca vai ser ausência de dificuldade, não. Tá bom? O descanso em Deus é algo que coexiste com a dificuldade. E é lógico que você só vai viver e experimentar o descanso em Deus e vai saber que você está descansando em Deus no meio da dificuldade mesmo. Descansar em Deus é uma qualidade, é uma virtude interior que permanece em nós mesmo quando tudo em volta se agita. A gente precisa entender, somente quando o nosso ouvir está calmo, tranquilo, eu posso ouvir a voz secreta do Espírito Santo. Agora, esse barulho interior, essa ansiedade, essa necessidade de controle, esse medo do futuro, não é apenas uma perturbação emocional, não é um bloqueio espiritual concreto. A alma que não consegue silenciar, não consegue ouvir a Deus. A que não ouve a Deus, não consegue confiar. E aquela que não confia, controla, volta a controlar tudo. É um círculo vicioso. Raquel, como que eu saio disso? Tá aqui a resposta. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. O descanso começa não é pela supressão do esforço, não. É pela mudança. De onde vem, de onde começa a fonte do esforço? Qual é a base que você está usando para te impulsionar, o motor para te impulsionar nos seus esforços? Jesus diz, o jugo, então quer dizer, também tem um jugo. Ele pede, ele exige, ele conduz, só que você vai ser carregado por ele e isso muda tudo. Porque com ele o peso vai continuar existindo, só que você tem direção. E a direção vai transformar esse peso num caminho. Entenda que o descanso em Deus não é uma passividade, só que é a paz de quem descobriu que pode descansar em Deus, que eu tenho Deus aqui comigo. Ele está aqui comigo. Descansar aí, mesmo no meio do vento agitado. Satanás se distancia da alma que carrega esse fruto dentro de si. Entenda que o contrário da paz não é apenas a ansiedade, não. O contrário da paz é uma porta aberta para uma enormidade de problemas. A paz interior, essa que não depende das circunstâncias, é só a consequência natural de um coração que aprendeu a descansar em Deus, que aprendeu a ser gerenciado por Deus. Filho, filha, concretamente aqui, o caminho para esse descanso passa por 3 movimentos. Anote isso aí. Parar de compreender antes de confiar. Existem perguntas que Deus não vai responder antes do tempo. Então já anote isso aí. Não dá para compreender tudo. Você vai precisar aprender a confiar. Existem caminhos que só fazem sentido vistos de trás. Sim, tem caminho que a gente só entende depois que a gente trilhou tudo. Aí quando a gente para lá na frente, a gente olha e diz, agora eu entendi o que ele fez. A mansidão que Jesus pede é essa disponibilidade para caminhar sem o mapa. Sem o mapa completo. Ele vai te dar só direção. Segundo, trazer o peso para Jesus. Não resolver o peso. Vinde a mim. Não é convite para você resolver primeiro as coisas e vir depois. Ele está dizendo, vem cansado. Você não entendeu, não? Vem trazendo peso. A oração não é uma ferramenta de gestão espiritual, não, meu filho. A oração
É esse ato de repousar, de descansar em alguém que pode carregar você. Em alguém que pode cuidar de você de um modo que você não pode. Aprender essa mansidão como uma postura cotidiana. A verdadeira mansidão só vai ser adquirida na luta, tá? Na prática. Porque não é um estado de espírito espontâneo, não. Nossa, como eu sou mansa, nasci assim. É uma conquista lenta de quem decidiu repetidas vezes não reagir às contrariedades da vida. Você precisa aprender. As contrariedades vão vir, mas você precisa aprender a respirar e a pensar, tudo está no controle de Deus. Cada momento que você escolhe não controlar o que não cabe a você controlar, cada vez que você aceita o que vem, sem aquela rebeldia imediata, cada vez que você faz isso, você está praticando a mansidão. E na mansidão, aos poucos, você vai aprendendo a descansar em Deus. Filho, filha, hoje, no dia do Sagrado Coração, nós estamos recebendo um convite muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Deixar que a imagem desse Deus manso substitua a imagem de um Deus que está te exigindo, te cobrando. A pergunta que o Sagrado Coração de Jesus nos faz hoje não é: quantas vezes você está rezando por semana, menino? Não. É a mesma de sempre. Está cansado, filho? Está cansada, filha? Venha. Não venha só quando você estiver disposto. Só venha. É precisamente para esse momento que eu te chamei. A mansidão que ele pede para mim e para você não é uma resignação, é uma postura de quem descobriu que não precisa controlar tudo, que você está em boas mãos, que você pode descansar. Creia nisso. Anota essa frase final, porque hoje é um dia muito forte. Você pode até ver de novo esse desperta. Meditar com esse poema de Santa Teresa, Santo Agostinho. Quanto mais você conhece o coração de Jesus, menos precisa carregar sozinho os pesos da vida. Eita, que coisa forte. Isso é um aprendizado que eu tive. Cada vez que eu conheço mais o coração de Jesus, cada vez que eu entendo, eu aprendo um pouquinho mais sobre ele. Mas eu entendo que eu não estou sozinha para carregar. E aí o peso nem fica tão pesado. Obrigada, Jesus, por esse dia. Que sejamos mergulhados dentro do teu sagrado coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.